Vamos de zap. Vai lá, Judazinho, zapeia pra gente, vai. Olá, bom dia, Braulio, bom dia, Caio. Meu nome é Walter, sou aqui de Santa Catarina. Minha esposa e eu gostamos muito de assistir o Papo de Graça, principalmente o Evangelho de Carreirinha, porque tem sido algo que tem edificado nossas vidas, nos ajudado a olhar o Evangelho com outros olhos. Eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é sobre a apologética. Qual que é a validade da apologética hoje em dia para nós cristãos? A gente tem que estudar, se preparar, buscar conhecer mais sobre as opiniões do ateísmo, de outras religiões, e tentar refutá-las de uma maneira lógica, com o uso da filosofia, ou simplesmente a vivência do Evangelho basta para a gente poder vencer tais argumentos? O que nós devemos fazer? Se aquietar, ficar quieto, ou estudar, se preparar e estar pronto, disposto a enfrentar todo aquele que vem com uma opinião diferente, tentando constranger a fé que a gente tem em Cristo? Eu queria que essa pergunta fosse respondida. E, para finalizar, queria agradecer muito a todo o trabalho que vocês têm feito aí na Vem Ver TV, e também dizer algo muito engraçado. Minha esposa sempre diz: esse Caio de vez em quando ele é meio ranzinza, meio azedo, mas você não deixa de ler o Evangelho de Carreirinha para mim, por favor. Então ela é muito engraçada nesse ponto, e eu queria agradecer muito a tudo que vocês têm feito pela nossa vida, edificado nossos corações. Que Deus continue abençoando bastante aí o ministério de vocês. Tchau, tchau. Bye, bye. Diz pra tua esposa ficar sentada aqui há 43 anos, sabendo tudo que eu sei e ouvindo tudo que eu ouço. Ela já tinha saído correndo pela porta dos fundos há muito tempo. Agora, respondendo sobre a sua pergunta em relação à apologética, é bobagem, meu filho, bobagem mesmo. Você já viu alguém se converter porque foi convencido filosoficamente a respeito de Jesus? Quando alguém se converte a Deus, a Cristo, por causa de filosofia, ele não se converteu. Ele mudou de opinião filosófica. Mas a conversão genuína não opera no nível da intelecção e nem do logicismo aristotélico, que é o que se usa até hoje como ferramenta de apologética e de pensamento. Segunda coisa, você viu Jesus se preparando para fazer isso? Você viu? Como é que ele responde aos que o abordavam? A maioria deles, todos eles, eram religiosos, os que o abordavam. Ele usava os princípios mais simples do bom senso e devolvia para eles questões. Quando alguém propunha a ele qualquer forma de discussão que implicasse em bate-boca, ele simplesmente levantava uma questão e dizia: me responda essa, porque se você me responder essa, eu talvez te responda a próxima. Mas é uma raridade. Veja, Paulo, que é o mais ávido discursador dentre os apóstolos, ele vai desistindo da apologética. Você já percebeu? Ele começou com tanta certeza da superioridade intelectual dele, da cultura dele, que era indubitavelmente superior à da maior parte dos homens do mundo greco-romano. Ele, além de ser cultíssimo, era genial, era um cara, um ponto fora da curva, em todos os sentidos. Paulo era um Einstein da percepção da escritura, da vida, do evangelho. Era uma figura de natureza macro e também quântica de percepções, histórica e de um dimensionamento espiritual tão profundo que a maioria não alcançava. Pedro mesmo disse: é difícil de entender. Então, quando ele começou como um potro, cheio de paixão, você ouvia ainda no meio dessas discussões, para lá e para cá, à medida em que ele vai amadurecendo, ele vai parando. Olha. Por exemplo, depois que ele vem lá do Areópago, em Atenas, Sim. Ele fez a primeira viagem missionária. Rolou um monte de papo, discussão em praça, isso, aquilo, discutia com isso, persuadia e tal e tal. Faz a primeira viagem missionária.
Quando ele passa por Atenas, Areópago, onde eu já te levei. Claro. Conversa com Fantástico. epicureus, estoicos, isso, aquilo, outro. Aí alguns se reúnem a ele no final. Quem foi? Nenhum filósofo epicureu, nenhum filósofo estoico. Quem se reuniu a ele ao final foram algumas mulheres piedosas, alguns indivíduos acostumados a ouvirem sobre o Deus único anunciado pelos judeus, que se interessaram, e Dionísio, o Areopagita, que era o bedel, o cuidador, o gestor físico do Areópago, seguiu a Paulo. Era E Paulo gerente. os levou para um lado, era um gerente, para um lado, e começou a ensinar ali. Aí ele sai dali e vai para Corinto, onde eu também já te levei. Corinto, claro. Perto. A pé era uma distância. Hoje, em dia de carro, você chega ali em 3 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Mas ele foi para Corinto. Chega lá em Corinto, o que ele diz? Eu decidi, olha que Corinto também era um lugar efervescente de apologética, pensamento, centro comercial, ligava mares, continentes, o mar Egeu, o mar Adriático, tinha aquele super canal, que era uma obra maravilhosa da antiguidade, e ali para ali convergiam culturas, era multicultural o negócio. Era muito mais do que Roterdã, era muito mais do que alguns portos super multiculturais da Terra. E ele chega lá e diz o quê? Eu decidi nada mais saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi chegando à conclusão de que era muita vaidade argumentativa, mas não convertia ninguém. Ele vai simplificando. Vai simplificando cada vez mais. Isso é maravilhoso, simplifica. cara. Aí Isso é você maravilhoso. chega no fim, por exemplo, João. Isso é lindo. Você lê o Evangelho de João, ele narra aquelas histórias todas dos oráculos, das falas do Senhor e tal. Isso é lindo. Quando ele vai escrever a primeira epístola dele, ele pega aquilo tudo e diz, olha, quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. Ele reduz tudo não a argumentos, nem a doutrinações, nem a formulações corretas de doutrinação, mas ele diz, a verdadeira fé se manifesta pelo amor. Quem ama é de Deus, quem não ama não é de Deus. E não foi isso que Jesus disse em João no capítulo 17? Jesus não disse, preparai-vos, estudai Sócrates, Platão, Não. Zenão, Teles, essa moçada inteira. Preparem-se para vocês serem irrebatíveis. Não, ele disse, o mundo vai prestar atenção em vocês apenas se vocês amarem-se uns aos outros. Porque blá, 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 todo mundo consegue articular. E qualquer um, a partir de uma premissa dada como razoável, constrói as lógicas supostamente mais imbatíveis para quem não tem a capacidade e a acuidade de entender a falsificação da premissa quase verdadeira, mas relativa ainda. Impressiona bobos, mas não converte corações. Quando eu me converti, era o auge dessas discussões nas universidades. Então eu era chamado e pregava todo dia, era raro o dia que eu não pregava em pelo menos uma universidade na década de 70, muito raro o dia. E as conversas eram essas. Eu fiquei 2 anos esmagando os caras, porque eu me preparava legal, muito mais do que eles sonhavam. Você lia muitas coisas. Muito, eu li demais. Você leu o livro dos caras? Hã? Você leu o livro desses caras nessa Não, eu época? lia, era o deles. Nessa época, Era deles, Você liu eu deles? sempre li as fontes de lá. claro. Eu queria saber a partir do argumento contrário. Qual que era a pegada deles? E eu achava tudo tão patético. Desmontava, esmagava. Às vezes os professores, houve momentos em que eu era um garoto de 19 anos, sendo convidado para dar aula nas classes de física. E eles paravam as outras classes, vinham 7, 8 professores e enchiam aquela classe grande de 200 alunos. E até os professores ficavam me bombardeando. Eu nunca perdi uma, mas não convertia.
Não convertia. Não, eles só não passava de debate. Ou saíam acadêmico. humilhados, ou então diziam que coisa impressionante a sua cabeça. Mas não se convertiam. Sabe quem se convertia? Eram os que saíam dali, aquela garotada impressionada, saíam 20, 30 comigo, por baixo de uma árvore. Aí eu largava todo aquele papo e começava a falar do que Jesus faz na vida da gente. Aí o cara chora um para cá, outro para lá, e vai. Depois de um tempo, eu falei, chega de apologética. Porque é um trabalho para vaidosos. Você sai intelectualmente vitorioso, mas introjeta amargura, complexo de inferioridade, raiva ou resistência ignorante no coração do vencido. Só isso. Deus te abençoe. Vem IVTV, o canal é você.